Então, nessa aula de exercícios, o primeiro exercício que eu quero comentar com vocês é calcular, se possível, esse limite que está aí. Limite de x tendendo a zero, y tendendo a zero, de x à sexta dividido por x ao cubo mais y ao quadrado, essa soma ao quadrado, tá bom? Então tá aí, se você perceber, a gente tem algumas coisas aqui para observar quanto a essa função, né? A gente fica muito tendencioso a usar uma mudança de variáveis, que seria, por exemplo, x igual a alfa vezes t, y igual a beta vezes t, né? Ou até mesmo usar, né, essa mudança de variáveis aqui, ó, que seria basicamente uma mudança de variáveis usando coordenadas polares, né? E o que vai acontecer? Isso vai dificultar um pouco para a gente. Tecnicamente, o que nós temos aqui é um polinômio, a divisão de dois polinômios cuja variável tende a zero. Porque se você for observar, se você for abrir o que você tem aqui nesse numerador, você vai ficar com x à sexta mais 2x ao cubo y ao quadrado mais y à quarta, tá? Então, o grau desse polinômio do denominador é 6, assim como o grau do numerador, tá? Toda vez que você observar essa condição, você fica um pouco cauteloso quanto ao cálculo do seu limite, tá bom? Muito provavelmente você pode ter aí algum problema quanto à existência. Então aqui nós não vamos usar nenhuma dessas duas mudanças de variável. Nós vamos usar uma mudança de variável especial. Nós vamos trabalhar com x igual a alfa vezes t e y igual a beta vezes t. A maioria das vezes que eu me deparo com problemas com essa natureza, onde a divisão de polinômios tem o mesmo grau, eu vou sempre ficar tentado a investigar a existência desse limite, tá bom? Então aqui eu vou considerar o seguinte, eu vou colocar a variável y, né, no mesmo grau da variável x. Tá? Como que eu vou fazer isso? Usando parâmetros. Então eu vou considerar x igual a alfa vezes t e y igual a beta vezes t elevado a 3 sobre 2, ou seja, seria a raiz quadrada de t ao cubo. Tá bom? Então, dessa forma, quando t tende a zero, né, tanto o x quanto o y tende a zero, e substituindo no limite, a gente vai encontrar esse limite que está aí, ó, limite de alfa à sexta vezes t à sexta, dividido por alfa ao cubo, t ao cubo, mais beta quadrado, t ao cubo, né? Porque na hora que você jogar o y dentro do quadrado, o que vai acontecer? Esse quadrado, que está aqui, ele vai simplificar esse 2 aqui. Então, você vai ficar simplesmente com a potência cúbica, ok? Então, se você for olhar, aqui dentro o t ficou com a mesma potência. Você pode até colocar ele em evidência, né? Aqui dentro, o que você tem aqui é t ao cubo, que multiplica alfa ao cubo mais beta ao quadrado, isso tudo elevado ao quadrado. E aí você poderia escrever que isso é t à sexta, né? Porque você tem um produto, então agora você pode aplicar a potência quadrada em cada uma das parcelas do produto, que multiplica o alfa ao cubo mais beta ao quadrado, ok? Então aí você iria simplificar esse t à sexta com esse t à sexta, tá? Então é exatamente isso que nós vamos fazer agora. E aí nós ficamos com exatamente o limite de uma constante. Perceba que aqui dentro desse limite você tem só constantes, ó. Numerador é constante, denominador é uma soma de constantes elevada ao quadrado, continua sendo uma constante, né? Então para nós obteremos que o limite da constante é a própria constante. Observa o seguinte, então você está falando para mim que nessa curva específica, o limite depende dos valores de alfa e beta. Ou seja, nessa família de curvas, logo você está dizendo para mim que esse limite não vai existir, tá? Muito cuidado quando você for pegar essas curvas, né? Sempre pegue curvas que sejam contínuas no ponto. O que eu quero dizer? Aqui eu vou colocar até ponto x0, y0, né? O que seria o x0 e y0? Seria o x de t0 e o y de t0, tá? Que são o quê? São essas
né, essas funções componentes aplicadas em um ponto t0. No nosso caso, o t0 seria 0. Perceba que, nesse caso, a nossa função ela é contínua, né, nesse ponto t0. Tá bom? Próximo exercício, nós queremos trabalhar com mais um limite, agora envolvendo módulos. Né? Você tem aí o limite de x tendendo a 0, y tendendo a 0, do módulo de x mais módulo de y dividido por x ao quadrado mais 5y ao quadrado. Em geral, quando você tem módulo em problemas de cálculo, esses módulos vão gerar algum desconforto no nosso estudo, tá bom? Então tá aí que nós vamos tentar fazer, né? Nós vamos tentar resolver, se possível, esse limite. E aí, observa que nesse caso eu nem posso falar que eu tenho uma divisão de polinômios, né? Por causa do módulo, né? Os módulos tiram aí a característica de polinômio. Mas observa o seguinte, aqui no denominador eu teria, né, quase a norma de xy ao quadrado. Né? O que é a norma de xy ao quadrado? É x quadrado mais y quadrado. Tá bom? Então, sempre que eu vejo módulo em limites ou derivação e diferenciabilidade, isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. A minha aposta é sempre que o limite não existe, tá? Lógico, isso é aposta, eu posso estar errado. Se eu não encontrar uma forma de mostrar que esse limite não existe, eu vou tentar então encontrar qual é o valor dele, ok? Mas a priori eu fico sempre tentado a achar que esse limite não existe, tá? Bom, como que nós vamos fazer aqui? Nós vamos considerar também uma mudança de variável inspirada pelas coordenadas polares. Só que eu vou fazer uma pequena mudança aqui na minha coordenada y. Ao invés dela ser r seno θ, ela vai ser r sobre raiz de 5. Tá? Por quê? Porque a hora que eu elevar ao quadrado, vou ficar com r quadrado dividido por 5, e ele é a variável y, ele vai simplificar com esse y que está aqui. Tá bom? E aí eu vou conseguir ter r quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais r quadrado, seno quadrado de θ, e aí isso vira somente r quadrado. Tá? E para mim isso vai ser muito importante. Então, na verdade, ao invés de eu estar usando circunferências, né, eu estou usando aqui elipses. Né? As coordenadas polares, você faz uma mudança de variável onde você está usando circunferências. Né? Você está aproximando de pontos através de circunferências, quando a gente está trabalhando com limite. Nesse caso, eu estou usando elipses. Simples assim, tá bom? Então, quando r for para 0, eu tenho que x tende a 0 e y tende a 0. Por que isso é uma vantagem? Eu fico com uma variável, que é a variável θ, eu fico com ela livre. Tá? Isso significa que se o meu limite depender do valor de θ, o limite não vai existir. Mas se ele não depender do valor de θ, então o limite existe. Tá? Então, substituindo essa mudança de variável no meu limite, eu vou encontrar isso aqui, ó, módulo de r cosseno θ mais módulo de r sobre raiz de 5 seno θ, dividido por r cosseno θ ao quadrado mais 5 que multiplica r sobre raiz de 5 seno de θ ao quadrado. Tá bom? Então aí aqui você tem o que eu estava comentando agora há pouco com vocês, né? O que vai acontecer aqui embaixo? Você vai ficar com r quadrado cosseno ao quadrado de θ mais 5, que multiplica r quadrado sobre 5 seno ao quadrado de θ. Né? E o que nós vamos obter? R quadrado cosseno ao quadrado de θ mais 5 multiplica 5 divide, simplificou, r ao quadrado seno ao quadrado de θ. E a gente sabe que a gente pode colocar o r quadrado em evidência. Seno quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, então a gente sobraria com r quadrado. Então o meu denominador todo virou r quadrado. Ah, e o numerador? Não estou me preocupando com ele por hora. Mas, se você quisesse observar o que ia acontecer no seu numerador, você pode pensar em colocar o módulo de r em evidência. Por quê? Porque você pode escrever módulo de r, módulo do cosseno de θ, mais módulo de r, módulo
de 1 sobre raiz de 5 seno de θ, tá? E aí você colocaria aqui o módulo de R em evidência, né? Multiplicando o módulo do cosseno de θ mais o módulo de 1 sobre raiz de 5 seno de θ dentro do módulo, tá bom? Então você ficaria com esse numerador dividido por esse denominador, ok? Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Então ó, nós ficamos agora com esse limite, que a hora que eu colocar o módulo de R em evidência no numerador, eu vou ficar com exatamente com esse limite. Agora observa o seguinte, o que você tem aqui dentro que está multiplicando o módulo de R? Tá? Você tem o módulo do cosseno de θ, que está entre 0 e 1. Então eu vou colocar aqui, eu vou chamar isso aqui de A. Tá? Então como você tem o cosseno de θ pode ser 0, né? O módulo do seno de θ também pode ser 0. Então eu sei que o A ele pode ser maior ou igual a 0. Ok? Só que o valor máximo que o cosseno vai assumir, né, o valor máximo que o módulo do cosseno vai assumir é 1, né, que vai ser quando você tiver o cosseno igual a menos 1 e o cosseno igual a 1. A mesma coisa para o seno. Então o valor máximo que você vai assumir para o seno é módulo de raiz de 5. Tá? Então eu posso te falar que o A está entre 0 e 1 mais 1 sobre raiz de 5. Por que eu vou fazer isso? Porque então, no sentido do meu limite, que é para R, isso daqui é uma constante. Tá? Então eu posso simplesmente reescrever o que está dentro do limite como A vezes o módulo de R dividido por R quadrado. Ok? E eu posso chamar R quadrado de módulo de R vezes módulo de R, que é o módulo de R ao quadrado, né? Mas como está ao quadrado, o módulo não faz diferença. Ok? Então, agora, nós ficamos com A sobre o módulo de R. Por quê? Porque aqui embaixo eu vou chamar isso de módulo de R vezes módulo de R, que é módulo de R ao quadrado, que nada mais é do que R quadrado. Ok? Então eu posso escrever assim. Então, um desses módulos de R, eu vou simplificar e eu vou ficar com 1 sobre módulo de R, onde esse A é uma constante que está entre 0 e 1 mais 1 sobre raiz de 5. Tá bom? Logicamente eu tenho uma constante, né? Só um detalhe aqui que eu tenho que ajeitar, né? Na verdade, o A vai ser sempre maior que 0, porque você nunca vai arrumar um θ onde o cosseno e o seno sejam 0 ao mesmo tempo. Tecnicamente, como está em módulo, isso vai ser sempre maior que 0. Então fica aí esse ajuste. Bom, então você tem uma constante maior que 0, uma constante diferente de 0, dividido pelo módulo de R quando R vai para 0, isso então para nós é infinito. Tá? Agora eu quero estudar a diferenciabilidade dessa função no ponto 0, 0. Aqui nós já temos um alerta de novo, né? Nós temos um alerta aqui do módulo. Lembra que toda vez que aparece o módulo a gente fica aí em alerta, né? E nós vamos estudar a diferenciabilidade dessa função abaixo, dessa função aí no ponto 0, 0, ou seja, na origem. Só para lembrar, uma função f de xy é diferenciável no ponto x, y0 se as derivadas parciais existem nesse ponto e se esse limite aí for igual a 0, esse limite da definição de diferenciabilidade. Tá bom? No nosso caso, x0, y0 é a origem, tá? Então, nós vamos adaptar toda essa definição para a origem. Vamos lá. O que o meu feeling me diz? Obviamente, se você está começando a estudar, você ainda não vai ter essa sacada direta, mas como o módulo, eu estou trabalhando com diferenciabilidade, né? Eu tenho um módulo, ok? De uma das variáveis, ou as duas variáveis, né? Nós já conversamos sobre um outro exercício que era, se eu não me engano, a raiz do módulo de x vezes y, alguma coisa assim, tá? Eu acho que aqui nós teremos um problema na derivada parcial de f com relação a y no ponto x, y0. Por quê? Porque é a variável que está dentro do módulo. O cosseno é uma função contínua. A gente sabe que continuidade não implica em diferenciabilidade, é o contrário, né? É a diferenciabilidade que implica na continuidade. Mas o cosseno de x é uma função contínua. E no sentido das derivadas parciais, isso daqui para mim é uma constante. Então eu acho que para a derivada parcial de f com relação a x,
não vai ter tanto problema. Posso estar errado, mas numa primeira observação, eu vou apostar aí na derivada parcial de f com relação a y como meu problema para essa diferenciabilidade, tá? Se ela der certo, depois eu calculo a derivada parcial de f com relação a x. Se ela der certo, eu vou atrás desse limite aí, né, da definição, que sempre tem que dar zero, tá? Então, ó, vamos verificar, inspirado nesse termo raiz do módulo de y, a existência da derivada parcial de f com relação a y no 0, 0. Usando a definição, né, seria o f de x0, y0 mais h, né, é o que está aqui, tá bom? Então, como o nosso ponto é 0, 0, então x0 é 0 e o y0 é 0, 0 mais h é h, tá bom? Obviamente, o f de 0, 0 é 0, basta você substituir aqui, você tem módulo de 0 vezes o cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, mas o módulo de 0 é 0, raiz de 0 é 0, 0 vezes 1 dá 0. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, a gente vai substituir 0 no lugar do x e h no lugar do y, então nós ficaremos com raiz de h, cosseno de 0 menos 1, cosseno de 0 menos 0, cosseno de 0 é 1, ok? E aí nós ficamos então com o módulo, a raiz do módulo de h dividido por h, que é infinito, tá? Da mesma forma que a gente trabalhou em exemplos anteriores, você pode falar para mim que h, você pode reescrever h como sendo a raiz do módulo de h vezes a raiz do módulo de h. Por que você pode escrever isso? Porque se você fizer esse produto, você vai ficar com a raiz do módulo de h ao quadrado, ok? Tá bom? E aí, como o módulo de h ao quadrado é igual a h ao quadrado, eu posso trocar simplesmente por h quadrado. Vai dar na mesma, eles são iguais, tá? Então, aqui, para nós, isso vai ser o h, tá? Eu posso escrever dessa forma, ok? Então, o que vai acontecer nesse limite? Isso vai ser o limite de h tendendo a zero da raiz do módulo de h sobre... eu posso escrever isso aqui como o h como a raiz do módulo de h ao quadrado. Então, vai simplificar, né? Vai ficar com o limite de 1 sobre a raiz de h. Então, é uma constante dividido por uma função que vai para zero. Isso é infinito. Tá bom? O que acontece? Como a nossa função não admite, então, derivada parcial por esse motivo com relação a y no ponto 0, 0, eu vou dizer que a função não é diferenciável nesse ponto da origem. Ok? Nosso próximo exercício eu quero determinar derivadas direcionais. As derivadas direcionais são derivadas de funções de várias variáveis em um ponto na direção de um vetor específico, tá? E quando essas funções são diferenciáveis nesse ponto, então elas têm aí uma ligação com o gradiente e com a direção de crescimento mais rápido dessa função partindo desse ponto. Então, nesse caso, eu quero calcular duas derivadas direcionais, né? Uma para uma função f de xy igual a x² menos 3y no ponto 0, 0, ou seja, na origem, na direção do vetor 1, 2. E, posteriormente, item b, função cosseno de x vezes y num ponto genérico na direção de um vetor unitário genérico. Ok? Então, o item A mais específico, o item B, um caso um pouco mais geral. Tá bom? Então, vamos lá. Item A. Como que nós vamos fazer isso? A primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte. O vetor U não é unitário. Logo, a gente precisa pegar o seu versor. O que é o versor? É o vetor dividido pela sua norma, né? Se você for calcular aqui a norma do U, né, você vai perceber que ela é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, isso é raiz de 1 mais 4, que dá raiz de 5, ok? Então, quando você vai fazer esse versor, que seria U dividido pela sua norma, isso na verdade é você pegar, no nosso caso, 1 sobre raiz de 5 e multiplicar no vetor 1, 2, tá? E aí você vai chegar exatamente
no vetor 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Se você calcular a norma desse vetor, você vai perceber que ele é o vetor, ele tem norma igual a 1, então ele é unitário. Bom, com isso, então, como a minha função f de xy, x ao quadrado menos 3y, é um polinômio em duas variáveis, então ela é diferenciável para todos os pontos do plano, tá? Então, nesse caso, a minha derivada direcional de f no ponto 0, 0, na direção, agora, nem é do vetor u, né? Seria do nosso vetor unitário, mas eu mantive aqui o u, né? Só para garantir que a gente está trabalhando nessa direção. Mas nós estamos usando aqui o vetor unitário para a gente poder usar que, então, como a minha função é diferenciável em todos os pontos do plano, logo no ponto 0, 0, então, essa minha derivada direcional nada mais é do que o vetor gradiente aplicado no ponto 0, 0, produto escalar com o vetor u, tá? Só que agora o meu vetor u, o vetor unitário, ok? Ou seja, o versor do u. Então, o que vai acontecer? O que é esse gradiente no ponto 0, 0? O gradiente é aquele vetor, né, formado pelas derivadas parciais da minha função. Então, como eu estou trabalhando com função de duas variáveis, é aquele vetor que tem aí as duas derivadas parciais para x e para y aplicadas no ponto 0, 0. Então, como que você calcula o produto escalar? Primeira componente vezes primeira componente, segunda componente vezes segunda componente, somados. Tá bom? Então aí, como que você vai fazer agora para descobrir quais são essas duas derivadas parciais? Derivada parcial de f com relação a x, você vem aqui na sua função. Derivada parcial de f com relação a x, 2x. Derivada parcial de f com relação a y, menos 3. Então, no caso da derivada parcial de f com relação a y, como ela é constante, independe do 0, 0, né? Então vai ser sempre 3, vai ser sempre menos 3. Aqui nesse caso, nós teremos 2 vezes 0, que é a coordenada x, onde eu estou calculando a minha derivada parcial, e isso é 0. Então, esse produto vai ser 0, e esse produto vai ser 2 vezes raiz de 5 menos 3, que aí nós vamos encontrar, então, menos 6 raiz de 5. Então, nesses casos, a nossa derivada direcional, ela vai ser aqui um número real, ok? Agora, eu tenho uma função f de xy igual ao cosseno de x vezes y. Eu quero calcular a derivada direcional dessa função num ponto genérico, na direção do vetor unitário alfa, beta. Como o meu vetor já é unitário, eu não preciso me preocupar com o versor nesse caso, tá? E como a minha função cosseno de xy é diferenciável em todos os pontos do plano, então eu posso usar novamente aquela propriedade da derivada direcional de f num ponto xy na direção do vetor u ser igual ao produto escalar do vetor gradiente com o vetor u, né? E aí aqui o meu vetor u componentes alfa e beta, o meu vetor gradiente, novamente lembrando, vai ser derivada parcial de f com relação a x no ponto xy, derivada parcial de f com relação a y no ponto xy, né? Isso tudo dentro de um vetor. Então, vai ser primeira componente com primeira componente, segunda componente com segunda componente somados. Ok? Então, agora eu posso calcular, né, essas derivadas parciais porque eu tenho a minha função. Então, eu calculo a derivada parcial de f com relação a x, vai ser menos y seno de x vezes y, usando aqui basicamente a regra da cadeia, né? E a próxima derivada, que vai ser a derivada parcial de f com relação a y, vai ser menos x seno de x vezes y, cada uma delas multiplicando respectivamente alfa e beta. E aí, nesse caso, como é produto, eu consigo colocar aqui o seno de x vezes y em evidência. É necessário fazer isso todas as vezes? Não, mas aqui para a gente apresentar um resultado mais elegante para a nossa derivada direcional, né, eu achei interessante colocar o seno de x vezes y em evidência, e ele está multiplicando alfa vezes y mais beta vezes x, né? Lembrando que o sinal de negativo eu coloquei aqui junto com o seno. Tudo bem? Então era isso. Agora, um exercíciozinho sobre diferencial. Esse exercício é bem interessante, tá? Um observador vê o topo de uma torre sob um ângulo de elevação de 30 graus com um possível erro de 10 minutos.
Sua distância da torre é de 300 metros com possível erro de 10 centímetros. Calcule, na verdade ele pergunta qual a altura aproximada da torre e seu possível erro. Tá? Então, como as minhas medidas têm aqui um possível erro, eu vou usar a diferencial para calcular o erro. Nós vamos usar aí um pouco de trigonometria básica para estimar essa altura da torre. Tá bom? Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com medidas em graus para os ângulos e centímetro e metro para as medidas de distância. Então a gente vai ter que dar uma adequada nessas medidas, porque para a gente trabalhar no cálculo, sempre os nossos ângulos têm que ser dados em radianos, né? Lembre-se disso. Em cálculo a gente não trabalha com graus, basicamente para que as nossas funções trigonométricas estejam bem definidas. Então tá aí o enunciado, né? Vamos pensar o seguinte. Vamos considerar um triângulo retângulo que vai esquematizar o nosso problema. Então, o que acontece? Você tem aqui um observador, nesse ponto, né? Você tem a altura da torre e você tem a distância x que você está dessa torre. Essa distância x para mim, no nosso exercício, é 300 metros. Né? Essa altura é o que eu quero encontrar. E ele fala para mim que esse ângulo tem aproximadamente 30 graus, ou seja, π sobre 6. Tá? Então, eu quero usar essas relações, né, para tentar encontrar a altura estimada dessa torre e ainda encontrar um possível erro, uma estimativa do erro. Bom, vamos considerar esse triângulo retângulo e vamos lembrar de algumas coisas aqui para a gente conseguir calcular essa altura. Tá? Vamos lembrar da trigonometria. Você tem, dentro de um triângulo retângulo, você tem um ângulo. Então, você tem o cateto adjacente, você tem o cateto oposto e você tem a hipotenusa, certo? Então, você sabe lá da trigonometria que a tangente desse ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Basicamente, o cateto oposto responde pelo seno, o cateto adjacente responde pelo cosseno, então seria seno sobre cosseno. Tá? No nosso caso, o cateto oposto tem medida h, que é a altura que eu quero encontrar. O cateto adjacente, eu vou colocar aqui como x, mas ele vai ter uma medida para nós, que é a nossa distância que a gente está da torre, tá bom? E para nós ele vai ser o x, tá? Então, h sobre x vai ser igual a tangente desse ângulo θ, que para nós vai ser π sobre 6. Mas aqui eu estou calculando uma fórmula genérica para essa altura. Então, utilizando essa relação da tangente ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente e a forma com que eu construí, né, o meu esquema, o h sobre o x, ou seja, a altura dividido pela distância da torre, vai ser igual a tangente de θ, logo a altura, que é o que eu quero encontrar, é igual a x vezes a tangente de θ. Ótimo! Por que ótimo? Eu consigo calcular essa altura. Eu tenho o x, né? X é 300 metros, né? E eu tenho aqui o θ. Então, o meu θ é π sobre 6, então eu tenho que calcular a tangente de π sobre 6. E aí eu tenho uma estimativa da altura. Por que é uma estimativa? Porque o próprio enunciado me diz que essa medida de ângulo tem um possível erro de 10 minutos e a distância da torre tem um possível erro de 10 centímetros. Ok? Então, a gente pode observar que usando essa fórmula h igual a x vezes a tangente de θ para calcular a altura, né, com x igual a 300 metros e o θ igual a π sobre 6 radianos, a gente encontra, então, por uma multiplicação muito simples, que a nossa altura ela mede aproximadamente 100 vezes raiz de 3 metros. Ok? Então, usando trigonometria básica. Agora, o erro vai ser aproximado, né? O erro dado vai ser aproximado pela diferencial. Qual diferencial? A diferencial que é dada pelo seguinte. Diferencial de h, derivada parcial de f com relação a x, vezes a variação em x, mais derivada parcial de f com relação a y, que multiplica a variação em y. Ok? Então, perceba o seguinte, a nossa função é h igual a x vezes a tangente de θ. Então, para nós, aqui no lugar do y, nós vamos considerar θ. Então, no lugar de y, você considera como θ. Então, no primeiro caso, derivada parcial de f com relação a x, tangente de θ é uma constante, derivou x ficou 1, tangente de θ vezes dx, né?
Então essa aqui é a nossa derivada parcial de h com relação a x, tá? Aqui não é f, né? Aqui é h e h, tá bonito. E agora, para a gente calcular a derivada parcial de h com relação a θ, a gente vai considerar o x como constante, então vezes a derivada da tangente de θ, que é secante ao quadrado de θ, ou seja, 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, né? Que é, então, a derivada parcial de h com relação a y, x dividido pelo cosseno ao quadrado de θ, ou você ainda poderia colocar como sendo x vezes a secante ao quadrado de θ. E aqui o dθ, que é a nossa variação que a gente tem que colocar na diferencial. Por quê? Porque o nosso dx, né, ele é o meu erro aproximado, né, no cálculo da distância, e o meu dθ vai ser aqui o meu erro aproximado no cálculo do ângulo, tá? E aí você vai ter, então, colocar dx igual a 10 centímetros e o seu dθ igual a 10 minutos, que é aproximadamente 0,03 radianos, tá? Lembrando que 10 centímetros é 0,1 metros, ok? Bom, então com isso e alguns cálculos bem simples, nós encontramos que o nosso erro é aproximadamente de 1,25 m, tá? Utilizando aí a diferencial, ok? Agora nós queremos encontrar os extremantes dessa função de duas variáveis, x² mais y² menos 4xy mais 1, né? Lembrando qual a técnica para se encontrar esses extremantes. Calcula as derivadas parciais, iguala elas a zero, encontra os pontos críticos e classifica os pontos críticos utilizando o determinante hessiano e a derivada parcial de segunda ordem com relação a x, né? Então, nesse caso, os pontos críticos da função vão ser dados pelas derivadas parciais 4x³ menos 4y e 4y³ menos 4x. Isso é facilmente verificado com você aplicando aí a técnica de derivação parcial. Você encontra facilmente essas derivadas parciais, né? Basta você derivar parcialmente para x primeiro. Então, você vai ficar com 4x³ mais 0 menos 4y mais 0. Agora, derivando para y, 0 mais 4y³ menos 4x mais 0, ok? Então aí, quando você igualar as duas a zero, né, que a gente precisa igualar tanto a primeira quanto a segunda a zero para encontrar os pontos críticos, você vai encontrar essas duas equações aqui. Da primeira, você tira que y é igual a x², né? E aí, substituindo na segunda, você vai encontrar que x² elevado ao cubo menos x é igual a zero, ou seja, x⁻ menos x é igual a zero. Isso significa para mim que x vezes x⁻ menos 1 é igual a zero. Logo, x é igual a zero ou x⁻igual a 1. Isso significa então que x é igual a zero ou x igual a mais ou menos 1. Tá bom? Como nós temos que os valores de x são 0, 1 ou menos 1, então nós encontraremos y igual a 0 para 0, nos dando o nosso primeiro ponto. Y igual a 1, né, quando x for 1, nos dando o nosso segundo ponto. E o y igual a menos 1, quando x for menos 1, nos dando o nosso terceiro ponto crítico. Então, agora a gente observa que o determinante hessiano nesse caso é 144x² y² menos 16. Perceba o seguinte, perceba que para o nosso ponto 0, 0, né, esse determinante hessiano vai ser menor que 0. Né? Então a gente já sabe que esse ponto vai ser um ponto de Cella. Tá? O que vai acontecer então? Agora nós temos os pontos mais ou menos 1, né? É errado escrever assim porque aqui considera as variações, mas só para a gente aproveitar o espaço. O que vai acontecer? Aqui você vai ter sempre 144, porque tanto faz se é positivo ou negativo, elevou ao quadrado, vai ser 1. 144 menos 16 vai ser sempre 128 para os nossos outros dois pontos críticos, que é maior que 0. Então, nesse caso, eu vou ter que olhar para a derivada de segunda ordem com relação a x, né? Faltou esse 2 aqui e esse 2 aqui.
tá bom? Que é 12x ao quadrado, que ela vai ser sempre maior do que zero para os pontos que eu quero. Porque o x vai ser ou 1 ou menos 1, então vai dar sempre 12 porque está ao quadrado. Então eu já sei que esses outros dois pontos aqui vão ser sempre pontos de mínimos, tá? Mas vamos analisar isso, então, utilizando os nossos recursos. Então aqui está separado determinante hessiano e derivada parcial de segunda ordem com relação a x, né? Novamente faltou o quadrado. Como a gente tinha conversado, substituindo o 0, 0 do determinante hessiano, esse primeiro pedaço 0 sobra menos 16 menor que 0, P1 ponto de Cela. E aqui, tanto faz para o ponto 1, 1 ou para o ponto menos 1, menos 1, tá? Nesse caso, o determinante hessiano você vai ficar com 1 vezes 1 vezes 144, gerando já aquele 128 que a gente tinha falado, maior que 0. Logo, como a derivada parcial de segunda ordem com relação a x é igual a 12x², sempre maior que 0, então esses dois pontos são dois pontos de mínimo, como a gente vai correr lá e ver no gráfico agora usando o GeoGebra 3D. Colocando essa função no GeoGebra 3D, né, a gente consegue perceber exatamente o que nós encontramos ali. Vamos dar uma giradinha aqui, ó. Temos exatamente um ponto de Cela na origem, né, e dois pontos de mínimo em quadrantes em dois quadrantes diferentes aqui no nosso plano XY, né? Um quadrante positivo e um quadrante negativo, né? Um está no menos 1, menos 1, o outro está no 1, 1, ok? Exatamente aquilo que a gente tinha encontrado, ó, perceba que os pontos estão até abaixo, né, do plano, ó, tá vendo? Então aqui você vê exatamente o que a gente encontrou lá, um ponto de Cela e dois pontos de mínimos locais, ok?